Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou, estão todos encarnados, certeza, né? É um prazer estar aqui na cidade de São José do Rio Preto, cidade que tem muitos amigos queridos, e é com grande satisfação que aqui compareço. Sou da cidade de Bauru, mas atualmente resido em Salvador. Já estive aqui a convite da amiga Mônica por várias oportunidades, e hoje vamos bater um papo sobre o livro que eu acabei de lançar lá pelo Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru, Pérolas Devolvidas, que narra fatos, situações vividas por pessoas que perderam, entre aspas, naturalmente, os seus entes queridos, e que passaram por delicados momentos. E as 5 fases de compreensão do luto, em realidade, é um capítulo do livro que se desdobrou e se transformou numa palestra. Então nós vamos falar um pouco sobre isso na noite de hoje. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Então beleza. Então vamos definir primeiro o que é luto. O que vem a ser luto? O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, um animal, uma fase da vida, um status social, maior é o nosso sofrimento. Então prestem bem atenção nessa frase, ó. Quanto maior o apego ao objeto perdido, maior é o nosso sofrimento. Então, um dos grandes desafios da nossa existência é cultivar o desapego, o que não quer dizer desamor. Cultivar o desapego é ampliar a consciência da imortalidade da alma, porque uma coisa é eu ter a informação da imortalidade da alma, outra é eu ampliar a consciência de imortalidade da alma, que me mostra a impermanência da vida, que tudo se modifica e que as pessoas, coisas e situações estão passando pela nossa existência. Isso nos dá uma intensidade muito maior. A partir do momento que eu tenho a certeza de que as pessoas estão apenas passando pela minha vida, de que as fases estão acontecendo na minha vida, eu darei um valor muito maior a cada minuto vivido, a cada instante que eu tenho com aquela pessoa. Quem é casado, levanta a mão para mim. Eu já devo ter feito essa pergunta aqui. Tá, ok. Imaginem a seguinte questão. Aquele que vocês elegeram como o amor das suas vidas diz assim: decidi que o meu caminho não é mais com você. Decidi que o meu caminho é outro. Qual seria a nossa reação? Vá com Jesus, embora triste, lhe darei a liberdade. Ou bradamos, ingrato, ingrata. Isso pode acontecer? Pode. Acontece muitas vezes? Sim. É uma perda? É. E vivenciamos então o luto. Eu tenho, portanto, que estar preparado para isso também. Para a morte ou desencarne de um afeto, para uma fase da minha vida que se vai. É a consciência da imortalidade que vai se ampliando em mim, e eu vou crescendo. Então apegar-se é como querer segurar o vento, o ar, a água. Nós não temos gestão sobre essas coisas, como também não temos gestão sobre a atitude dos outros. É impossível. Então eu tenho aí o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross,
que é uma médica que nasceu na Suíça e desencarnou no ano de 2004. Ela, por muitas décadas, desenvolveu um trabalho com doentes em estágio terminal. E estudou mais de 20 mil casos de experiência de quase morte. Ela foi quem iniciou os estudos da tanatologia, que hoje já é a biotanatologia, que é essa relação que existe entre vida e morte. Esse encarar a morte como um final de ciclo e início de outro. Encarar a morte de maneira muito natural, muito tranquila, porque é a única certeza que nós temos na vida. Essa certeza nós temos. Quando reencarnamos aqui, já estamos com o nosso bilhete de volta comprado. Alguns já têm até datado, outros não. Ah, mas a gente só morre, só parte daqui no dia em que chega a nossa hora. Nem sempre. Há muita gente que antecipa o momento do seu retorno. Quando abusa do corpo físico, quando leva uma vida desregrada, quando se desequilibra constantemente. Então, todos os relatos de experiência de quase morte que a doutora Rosa estudou, tinha duas coisas em comum. Aquele túnel que todo mundo fala que eles viam, e que ninguém trouxe do lado de lá infelicidade. Todos aqueles que vivenciavam a experiência de quase morte e depois relatavam a ela, diziam: quero minha vida de volta. Por quê? Porque lá eles tinham a vida em plenitude. O espírito, de certa maneira, morre quando reencarna, porque fica limitado às sensações que passam pelo corpo físico. Então ninguém trazia de lá infelicidade, mas felicidade, porque vivia de maneira muito mais pujante do outro lado da vida. Ela narra o caso de uma garota que de 11 para 12 anos dizia ao pai, depois que acordou do coma: papai, eu quero a minha vida de volta. Lá eu era muito mais feliz e acabei acordando aqui. Lá eu brincava até com o meu irmãozinho. A garota não sabia que seus pais haviam tido um filho que morreu antes dela nascer. E ela encontrou lá esse irmãozinho e dizia que queria voltar. Por que me acordaram? Eu quero voltar. E aí nós vamos entrar nas 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Todos nós, como espíritos em evolução, passamos por essas fases diante daquilo que nós já colocamos o que é o luto. Pode ser que não passemos por todas elas nessa ordem, ou nem passemos por todas. Pulemos algumas, ou por exemplo, estamos na fase da depressão e podemos regredir, até encerrar o ciclo, que é com a aceitação. Então nós vamos elaborando essas fases que nos proporciona o crescimento, e são naturais, fazem parte da nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Então nós vamos falar um pouco de cada uma delas. A primeira fase é da negação. Não. Quando alguma coisa me acontece, o que eu faço? Não quero saber disso. Meu marido me deixou? Não. Descobri que tem uma enfermidade grave? Não, eu nego. Meu pai desencarnou, não é possível, ele estava bem ontem. Nos esquecendo de que, para que ocorra o desencarne, é necessário que o indivíduo esteja encarnado.
mas ontem ele estava bem conversando comigo. Sim, mas desencarnou hoje. E nós negamos. É a primeira fase pela qual nós passamos. Me recordo que há 4 anos tive uma grave enfermidade e a minha primeira reação foi, aos 36 anos, esse problema? Não. Impossível. Doutor, refaça o exame. Não, eu não tenho isso. E depois da negação, nós passamos por outra fase, que é a raiva. É a segunda fase do luto. É a raiva. Começamos a ficar revoltados. Não raro, culpamos Deus e os espíritos. E o interessante é que quando nós nos depararmos com alguém que está passando por essa fase, que é a segunda fase do luto, nesta fase qualquer palavra de consolo terá pouca eficácia. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está nessa fase aqui e falar assim para ela: tenha fé. Onde está a sua fé? Ela vai ficar com raiva. Ela não está disposta a ouvir. Ela está fechada para qualquer tipo de consolo. É natural, então, que ela passe por essa fase. E aí a doutora Ross fala algo fantástico. Mas a pessoa pode culpar Deus, e ela diz o seguinte: fique tranquilo, Deus, inteligência suprema, como diz a nossa doutrina espírita, causa primária de todas as coisas, sairá bem dessa. Deus compreende os estágios pelos quais os seus filhos passam. E aí vocês poderão perguntar assim: mas se eu tenho um familiar, se eu tenho algum amigo, se eu tenho alguém querido passando por este processo de luto e está nessa fase, o que eu devo fazer, já que não é eficaz eu falar para ele ou para ela: tenha fé, as coisas irão mudar, tudo isso passa. Eu vou agir com caridade, a caridade que preconiza a doutrina espírita, emprestar os ouvidos. Mas lembre-se, emprestar os ouvidos que ouvem, e não os ouvidos que julgam. De fato, se conectar ao universo da pessoa e colocar-se disposto para escutá-la. Nesse momento, ela quer o quê? Desabafar. Ela precisa de um ombro amigo. Ela precisa de um companheiro. Ela não precisa de ninguém que a julgue, que diga a ela: ô pessoa de pouca fé. Ela não precisa disso. É o momento, então, de nós exercitarmos a caridade. Depois eu tenho qual fase? Qual é a fase que eu tenho? Passei a raiva, passei a negação, passei a raiva, qual que é a outra? Eu tenho a negociação, a barganha. Ah, se eu passar por essa situação, subirei de joelhos todas as escadas. Ah, se eu passar por isso, deixarei de fumar. Ah, bons espíritos, me ajudem, que a partir de agora tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Nós começamos a querer fazer uma troca, uma barganha com Deus. Quem nunca passou por isso, levanta a mão. Acredito que todos, com as mãos baixas, já passaram por isso. De uma ou de outra maneira, porque são fases necessárias à nossa evolução. Então nós falamos da negação, falamos da raiva, falamos da barganha. Qual que é a outra fase? Depressão, é a tristeza. A depressão surge quando o indivíduo toma consciência que a perda é inevitável e incontornável.
não há como escapar àquela perda e ele sente o espaço vazio da pessoa ou coisa que perdeu. Aqui vai uma reflexão muito interessante para nós que vivemos nesse mundo que muito nos pressiona para sermos felizes. E não entendemos que quando passamos por essa fase da perda, temos esse processo de tristeza, que naturalmente, se for algo prolongado, devemos procurar o auxílio no centro espírita, devemos procurar a colaboração de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que possa nos ajudar de maneira mais eficaz. Mas é uma fase natural. Entretanto, a gente recebe uma pressão muito grande da sociedade para ser feliz na marra, seja feliz. E a felicidade não virá por decreto. A felicidade é uma conquista do espírito imortal. A felicidade são momentos que nós vamos passando. E todas as vezes que eu forço uma situação para ser feliz, tirando, por exemplo, um selfie, depois que eu estou lá com a cara toda amarrada, eu sorrio apenas para tirar uma foto, eu em realidade não sou feliz. Ou não estou sendo feliz. Porque, repito, a felicidade é uma conquista do espírito imortal e não virá por decreto. Então aproveite este momento para refletir, para analisar. Utilize este instante para elaborar bem esta fase, para crescer espiritualmente, para entender que nós estamos de fato num mundo de provas e expiações. Quem gosta de matemática, levanta a mão para mim. Quem não gosta, levanta a mão, melhor. Tiveram que estudar na escola? Sabe por quê? Porque na vida a gente não faz tudo aquilo que gosta. E entender isso daí é nos pouparmos de sofrimento. Na vida eu não faço tudo aquilo que eu gosto. Então eu passo por esse momento e é natural que eu passe por ele. E que eu sairei dele com a ajuda ou não, mas de maneira natural e não por um decreto ou não por uma obrigação. E depois eu tenho, finalmente, a aceitação. Eu aceito tudo aquilo. Eu elaborei todos esses processos e compreendo que a minha vida agora é outra, que aquela fase já passou, já se findou, então eu aceito. Eu me lembro, num dos livros que escrevi, Espiritismo Atual e Educador, que eu narro a história de uma mulher, que o marido havia separado dela há 40 anos, e ela vivia na fase da tristeza, ainda há 40 anos. Ele já estava no 3º casamento, e ela não havia ainda conseguido elaborar todas as fases do luto. Existe um tempo pré-determinado para isso? Não, cada um tem o seu próprio tempo. Entretanto, nós teremos que chegar, quer queiramos ou não, quer seja nesta ou em outra existência, nessa fase aqui, da aceitação. E compreender que aquilo que nós chamamos de destruição, os Espíritos nos informam que é uma transformação. Ah, mas houve aquele acidente, aquelas mortes coletivas. Os Espíritos nos informam que a destruição nada mais é do que uma transformação. Para quê? Para que ocorra um progresso de maneira mais rápida. Então, todas as vezes que nós passamos por perdas e que nos traumatizam, se nós conseguirmos elaborar todo esse processo do luto, sairemos dessas situações muito mais fortalecidos. Muito mais fortalecidos. Entenderemos que,
faz parte da existência humana. Beleza? Tranquilos? E aí, há pessoas que infelizmente ficam estagnadas em uma dessas fases. E com isso, paradas não crescem, não evoluem, não progridem. E Nazaré Jacobucci, que é uma psicóloga especialista em luto, orienta algumas frases que devem ser evitadas. Façam uma reflexão, se vocês, se nós, já utilizamos algumas delas, porque nós nos equivocamos, nós erramos, mais por ignorância do que por maldade. A nossa intenção, tenho certeza, que é sempre uma boa intenção. Então vamos lá. Quando uma pessoa morre após um longo período de internação por doença, sem possibilidade de cura. Isso aí, essa psicóloga, ela recebia as pessoas em seu consultório e as pessoas diziam a ela, olha, eu não suporto frases desse tipo, consolos desse tipo. Passando por um momento de fragilidade, em realidade, o silêncio, não raro, fala muito mais alto do que palavras. E aí as pessoas dizem, pelo menos agora ele não está mais sofrendo. Quem já disse isso? Ou, ele agora está num lugar muito melhor do que nós. Deus sabe sempre o que faz. Tudo nesta vida tem uma razão. Eu vivo falando isso, vivia. Agora já estou me policiando. Porque a maioria das pessoas não gosta. Elas querem um ouvido, um ombro, um aconchego. Há um tempo atrás, realizei uma pesquisa e perguntei, o que você espera encontrar num centro espírita? E as pessoas cravaram, acolhimento. Acolhimento. É isso que nós esperamos, não apenas no centro espírita, mas quando procuramos alguém para falar das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas infelizmente, o nosso mundo anda surdo. Não temos tempo para ouvir o outro, as suas necessidades. Outro dia assisti uma palestra do historiador Leandro Carnal, e ele propôs a seguinte pergunta, chegue na sua casa e diga assim, estou cansado. Em 90% dos casos, você escutará do outro, eu também. Estou com dor de cabeça, e eu estou com um tumor. A sua dor é sempre maior do que a dor do outro. Ninguém fala, está cansado por quê? O que houve? O que aconteceu? Ele já tinha idade, viveu bastante. Deus não nos dá tristezas que não possamos suportar. Não sou eu que estou dizendo isso. É ela baseada em pesquisas. Quando uma mãe ou pai perde um filho, pelo menos você tem outros filhos. Já disseram isso? Já? Vocês são jovens e ainda poderão ter outros filhos. Agora ele é uma estrelinha no céu, essa é muito boa, né? Seja grato por ele ter estado em suas vidas. Agora ele será mais um anjinho no céu. Quando um homem ou uma mulher torna-se viúvo, você é jovem, com certeza encontrará outro companheiro. Hoje em dia tem muitos viúvos em busca de alguém. Frases assim dão a impressão de que aquela pessoa que partiu não era assim tão amada e poderá ser substituída de maneira muito fácil. Dá a impressão de que nós estamos subestimando a dor do outro. Vamos fazer um teste aqui. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Só aqui? Só isso? Só ela? Agora, quem tem medo de perder um ente querido, levanta a mão. Sabe por que nós temos medo de perder os nossos entes queridos? Porque nós não temos ainda a consciência da imortalidade falando alto no nosso cérebro e no nosso coração. Se alguém tiver que sofrer, que sofra ele. Eu vou antes e ele fica aqui. Por que que eu vou sofrer? Por que que eu vou chorar?
já que a partida de um ente querido é algo que cala muito fundo em meu coração. E aí fica um outro ponto: será que eu estou chorando pelo ente que foi? E é uma reflexão um tanto quanto que irei propor aqui dura. Será que choro pelo ente que se foi, ou choro pelo que ele me fazia? Esses dias uma pessoa tinha ouvido essa palestra várias vezes e falou para mim: olha, Wellington, fulano de tal morreu. Eu falei: puxa vida, morreu, vamos orar por ele. Não deu 5 minutos, ela virou e me disse: eu ia precisar dele essa semana, que pena que ele morreu. Ele era meu advogado, que pena. Não lamentava em realidade o indivíduo que se foi, lamentava o que ele prestava a ela. Poxa, mamãe se foi, ela era tão boa, fazia tantas coisas para mim. É uma reflexão que nós devemos fazer. Puxa, mamãe se foi, como era boa a sua companhia, como eu gostava de levá-la para fazer compras, como era bom fazê-la feliz, como era bom servi-la. E quando transferimos para o tempo, a solução de todos os problemas. O tempo cura todas as dores. Isso leva tempo, mas não se preocupe, vai passar. Eu me lembro quando minha filha terminou com o primeiro namorado, 2 anos, eu dizia: isso passa, o papai também passou por isso, muitas paixões virão. Ela deve ter ficado danada comigo. Vejam, o desconhecimento nos leva a subestimar a dor do outro. É diferente: vem aqui, filha, vamos bater um papo, vamos conversar. E aí, o que você está sentindo? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos no cinema, vamos conversar um pouco. Não, na necessidade que nós temos de falar, isso leva tempo, mas não se preocupa não, vai passar. Quando queremos encorajar uma pessoa para voltar à vida, bola para frente, você precisa sair de casa. Quem nunca disse isso? Atire a primeira pedra. Você sempre foi tão forte, pare de chorar. Ele não fica feliz com isto de lá onde ele está. Quando há comparações, sei exatamente o que você está sentindo, pois aconteceu comigo. Não sabe. Eu vivia dizendo isso. Eu tenho minha mãe que já desencarnou. Quando alguém tinha mãe, que desencarnava, eu dizia: eu sei exatamente. Não sabemos o que as pessoas estão sentindo, porque cada um de nós é um espírito imortal que tem as suas próprias bagagens, que são diferentes das bagagens que nós temos. Quando há curiosidade, como ele morreu? Me disseram que ele morreu de maneira trágica, foi? Isso sem contar que quando nós vamos rememorando os acontecimentos dolorosos, trágicos, tristes, nós estamos fazendo com que, a depender da condição do espírito, ele também vivencie todas essas situações, se for alguém muito ligado a nós. E o que dizer? Muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Seu apoio, o conforto e o ombro amigo serão mais eficazes do que qualquer palavra. Tenhamos a certeza disso. E ampliemos em nós a convicção da imortalidade da alma. Lamentar a morte de alguém, como diz Allan Kardec, é o mesmo que lamentar um companheiro que está preso conosco numa cela e é liberto.
E muitas vezes as pessoas estão com o corpo físico totalmente sem condições, e nós oramos, fica, vamos fazer uma corrente. Poucos são aqueles que dizem, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feito o melhor para este espírito que passa por tão dolorosa prova. Ante as provações e privações da existência, não nos cabe a indignação. Se o maior de todos foi crucificado, isto é um claro recado dos céus de que nós não podemos ter privilégio algum. Estamos num planeta de provas e expiações e passaremos por perdas, por dores, por aflições. Mas Jesus nos disse, eu venci o mundo, tende, pois, o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos nós podemos vencer. Qual que é a chave? Bom ânimo. Porque a morte não mata ninguém. E nem as perdas são passaporte para o inferno eterno, para o sofrimento contumaz. E o que eu faço com o meu afeto, quando o meu afeto adoece, quando ele tem algum problema, quando chega numa situação complicada? Muitas vezes terceirizamos as nossas provas, reencarnamos para dar testemunho da nossa fé, ajudando um afeto que passa por dificuldades, mas não raro terceirizamos a prova para o médico, para o hospital, para os enfermeiros, para o abrigo de idosos. Ah, mas eu não tenho tempo de cuidar. Ótimo, não tem problema nenhum. Se você não tem tempo de cuidar, pelo menos visitar você pode. Ah, mas é difícil. E o que é fácil nessa vida? Vou deixar papai lá, já está com 90 anos. Ele se sentirá bem. Estará com pessoas de sua idade. Será que eu estou realmente pensando nele, ou eu estou pensando em me poupar do trabalho? Em me poupar da prova? Em O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que o forte deve ajudar o fraco, em qualquer circunstância. Como nós estamos nesse quesito? Terceirizamos as nossas provas ou as encaramos? Na mensagem, o auxílio virá, o Espírito Emmanuel diz, pelo nosso Chico Xavier, uma frase fantástica: abraça o dever que a vida te assinala. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma belíssima mensagem de Lázaro, o dever. Leiam o dever, mensagem de Lázaro, fantástica. Será que abraçamos o dever que a vida nos assinala? Como nós estamos? Como nós estamos nos saindo nessas provas? Um ponto para nós refletirmos. E o que eu posso fazer pelos meus afetos que partiram? Orar. Todos aqueles que passam pela nossa vida, em muitos anos ou poucas horas, são pérolas que o Criador nos emprestou. Devemos, pois, devolvê-las agradecendo a dádiva da convivência. Se é inconveniente eu dizer aquela frase às pessoas, agradeça pelo tempo que ele passou em sua vida, não é inconveniente eu assumir essa postura para mim. E conversar com Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, amigo Jesus, pelo tempo que este Espírito esteve ao meu lado. Como aprendi com ele. Ao invés de lamentar os 5, 10, 15, 20 anos que estivemos juntos,
agradecer a oportunidade da convivência. Porque superar não é uma escolha, é uma necessidade. Se não superarmos nessa existência, teremos que superar em outra. Em algum momento das nossas vidas, nós teremos que superar, porque é da lei que nós progridamos, é da lei que nós cresçamos. É necessário para todos. Então, superar não é uma escolha, mas uma necessidade de cada um de nós. Como perdão não é uma escolha, mas uma necessidade. Eu me lembro que no livro, em determinado capítulo, trago a história de uma senhora que perdeu o filho, teve seu filho assassinado, levou um tiro no peito. E eu indaguei a ela: já perdoou aquele que atirou contra o seu filho? E ela foi inesquecível em sua resposta. Se estava ou se está difícil conviver com a ausência física do meu filho, com ódio seria impossível. O perdão, então, para mim, para ela no caso, é uma questão não de escolha, mas de necessidade para que eu possa ter uma vida relativamente tranquila. Porque quem ama jamais está separado. E trouxe alguns livros de minha lavra, que publiquei pela editora SEAC, Espiritismo Atual e Educador, Nos Braços do Pai, que já estive aqui com ele, não foi, Mônica? Acho que já estive aqui com esse livro. Arena de Conflitos, que lancei com Orson Peter Carrara, que estará aqui dia 26 de outubro, estava até vendo ali na escala, figura humana fantástica, venham assistir o Orson, dia 26. João e o IP, que é um livro infantil, Caminho de Cícero é um romance, e este, Pérolas Devolvidas. Meus caros, obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Se posso desejar-lhes algo, desejo o bem mais precioso deste mundo, que não é dinheiro nem paz, tampouco saúde, porque sendo o corpo físico uma máquina, um dia a saúde se esvai. Mas desejo a vocês aqui, de São José do Rio Preto, serenidade. Serenidade para que possam prosseguir no caminho existencial. Sem serenidade nós não atravessamos a rua, com serenidade atravessamos o mundo, passamos por todas as provas e obstáculos. Que Jesus, nosso mestre, amigo, nos ampare. Muito obrigado.